trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam o SELEC. Nos solicitaram, como tema desse seminário, este que se encontra nesse slide, um olhar sobre as obsessões. De fato, um tema extremamente vasto, rico em detalhes, de tal maneira que nós gostaríamos de dizer que não há nenhuma hipótese de que venhamos a encerrar esse assunto nessa tarde. Pelo contrário, grande foi o nosso exercício de tentar trazer alguns pontos diante do tempo que nos foi oferecido. Porque podemos dizer que desde o momento que Allan Kardec trouxe para nós a codificação, falando da realidade do espírito e trazendo naquela resposta no qual ele havia questionado sobre a influência dos espíritos em nossa vida, um novo horizonte que, de certa forma, muitos de nós, ainda dentro do próprio movimento espírita, não conseguimos enxergar a amplitude nem mergulhar na profundidade de quanto a realidade das obsessões permeiam, em especial neste período de transição que estamos vivenciando. É preciso sim uma dedicação, um estudo sério, de fontes sérias, para que venhamos a entender esses detalhes do que é obsessão. E nesse contexto nos falar sobre um olhar sobre, a nós nos deu a ideia de que é algo que nós devemos, pontos que nós devemos enxergar. Porque de forma objetiva, acreditando que a maioria aqui presente é espírita ou simpatizante, já ouviu falar nas obsessões, sabe os graus de obsessão. Então nós não nos preocupamos muito com esse ponto, mas talvez de chamadas de atenção a determinados quesitos que talvez toquem em nosso cotidiano e nós não estejamos tendo nem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Daí, a priori, vou avisando que se faltar algum conteúdo, não é porque foi esquecido, é porque nós estamos voltados para chamar a atenção apenas para determinados pontos. Teremos o primeiro momento do nosso seminário, que deve seguir até as 4h10. Faremos um intervalo em torno de 20 minutos e às 4h30 retornaremos, estenderemos até às 5h40, 5h50. E deixaremos ao final algum tempo reservado a perguntas, caso haja. Dessa forma fica organizado. Se houver alguma pergunta durante, eu solicito que anote, para que nesse espaço a gente possa debater. E a gente começa com o que há de mais simples, que é o conceito de obsessão. Lembrando esse ponto de partida, que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que imaginamos, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Disse isso os espíritos a Allan Kardec. E abre então para nós um vasto campo para que nós venhamos a examinar. Dentro deste processo da influenciação dos espíritos, que eles o fazem a tal ponto que são eles que nos comandam, na segunda parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos traz o conceito de obsessão, que ele será replicado daqui a pouco, porque nós iremos fazer um convite para uma mudança da forma de enxergar apenas o ângulo, não o conteúdo. Mas vejamos o que se fala. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança.
É fundamental esse conceito. E talvez fosse até ousado de nossa parte dizer que poderíamos trabalhar a tarde inteira só esse conceito. Porque é necessário que a gente venha a fatiar, parte a parte. Porque em cada frase desta encontra-se guardado um leque de situações e de conteúdos que nós devemos ter acesso para sermos mais vigilantes quanto a essa condição da obsessão. Mas, por enquanto, guardemos a nossa atenção apenas nesse início. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, é a tentativa desses espíritos que, de alguma forma, por algum motivo, encontram em nós um atrativo para, a partir dali, haver uma dominância. E essa dominância ela vai se expressar através de muitas situações. Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer é que tipo de atrativo seria esse? Como é que esses espíritos nos encontram? Como há este processo de afinidade entre esses espíritos inferiores, ditos inferiores, e cada um de nós que aqui se encontra? E aí vem algumas considerações. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Nossa tradição religiosa, falando das nossas experiências reencarnatórias, acredito que muitos do que aqui se encontram presentes, encarnados, estamos tendo a nossa primeira experiência como espírita na atual existência. Acredito que a maioria de nós. De tal forma que está gravado em nosso espírito uma visão um pouco equivocada, porque desde que surgem as religiões tradicionais, o espírito maligno, o Satanás ou o diabo, o que quer que seja, ele ganha uma predominância nos discursos religiosos ao longo do tempo, para impregnar o indivíduo de medo e, no processo do medo, manter-se a rédea curta para que ele faça aquilo que o status quo comandava, porque a religião vinculava-se ao Estado e nós sabemos das consequências. A proposta libertadora do Evangelho que Jesus trazia vai se perdendo em sua essência. E isso deixou em nós marcas profundas de que nós começamos a enxergar o processo obsessivo, e aí eu trago agora para o movimento espírita e não para a doutrina, porque a doutrina vai relembrar a essência do que o Cristo trazia, mas nós fazemos o movimento. E a partir do momento que vamos lendo alguns conteúdos, escutando algumas palestras, nós vamos moldando a essas nossas heranças reencarnatórias, ajustando a lei para aquilo que nos é mais favorável. De tal maneira que a obsessão, então, passa a ser vista como um problema exterior, onde o espírito ele influencia, como o próprio conceito que Allan Kardec nos traz. No entanto, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e esse foi o livro base que nós trouxemos, porque, como falamos, está se falando de um olhar sobre a obsessão. Então, não são apenas aqueles conceitos clássicos, mas detalhes da obsessão. E dois grandes espíritos versam sobre isso, André Luiz de um lado e Manuel Filomeno de Miranda do outro. E como nós já tivemos a oportunidade de estudar a obra deste segundo, e reestudar, e assim continuamos, nós preferimos trazer essa visão que em nada diferencia da visão de André Luiz, mas que vai nos chamando a atenção para este detalhe, para que possamos derrubar desde já essa ideia de que esse espírito, ele quer de todo jeito ter sobre nós um domínio, como se o problema se encontrasse nele, que agora é o perseguidor. E Manuel Filomeno começa já nos trazendo isso. O problema da obsessão é também problema do próprio obsidiado. Então há um vínculo, há uma ligação, não é nada aleatório. Mesmo aqueles espíritos que por ora estão vinculados por determinados gostos, ainda assim é problema do obsidiado também. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito,
a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. É preciso, então, nós começarmos a entender essa condição, no qual o Manuel Filomeno nos traz, em primeiro momento, a obsessão que está vinculada às vinganças. Porque é uma ideia bastante equivocada achar que todo processo obsessivo encontra-se vinculado à vingança, que não é uma verdade. Nesse primeiro momento ele aborda isso aí. E é muito interessante porque obras diversas irão nos citar a maneira com que esses espíritos nos encontram. O indivíduo que deve, existe um Serasa espiritual, onde o nome está lá, guardado nas leis divinas. E na hora em que ele passa o seu CPF em qualquer estabelecimento, imediatamente acende uma luz e acusa onde se encontra o devedor. Eu sei que nenhum de nós tem essa experiência em termos de Serasa, mas já ouviram falar ou alguém próximo da família com uma situação dessa. Então, é exatamente isso que acontece em termos de obsessão. O indivíduo, quando ele macula, quando ele vilipendia, quando ele gera algum problema para outrem, ele não deve à pessoa, ele deve à lei. Vamos começar a entender daí. Por isso que passa a ser um problema, e está muito bem colocado aqui, também é problema do próprio obsidiado. Também. Então é um problema do obsessor. Por quê? Por que eu estou chamando essa atenção? Lá na frente vocês vão entender com um pouco mais de propriedade porque a gente está trabalhando tanto essa relação do também. Na hora em que nós agimos de maneira equivocada, aquele indivíduo tinha duas possibilidades. Ele poderia ter aceito, perdoado e seguido adiante. Mesmo assim, quem causou o problema mantém com o nome no Serasa espiritual. Seria uma injustiça se nós optássemos pelo perdão sincero e verdadeiro e obrigatoriamente nós tivéssemos que reencontrar esse indivíduo numa condição penosa. Prestemos bastante atenção nisso. Porque tem gente que fica assim, ai meu Deus, porque fulano, eu vou ter que reencontrar fulano na próxima existência. Não necessariamente. Porque agora o indivíduo deve à lei. O que frequentemente acontece é porque a pessoa que recebeu, que foi a vítima, entre aspas, do processo, ela não opta pelo esquecimento, guarda o ressentimento, guarda a mágoa. E como a lei é uma lei de amor, nós obrigatoriamente deveremos vivenciar essa realidade. Então, como essa opção nem sempre é a primeira, fica marcado nos dois indivíduos a herança daquilo que aconteceu. Um magoado, agora na espiritualidade. E o outro que magoou, mas com a consciência de culpa, guardada em seu inconsciente. E como há um débito, e este está marcado neste Serasa, que é a energia que vige no mundo, que ora ela se encontra em equilíbrio no ser e ora em desequilíbrio, há um processo de um magnetismo, de uma atração deste espírito devedor para com o espírito que cobra. Por isso aqui a frase, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Por que dolorosa e prolongada? Porque na nossa perspectiva, nessa perspectiva simples, ou simplória talvez seja o nome, de chegar a um SELEC pedindo por uma reunião de desobsessão para a gente se ver livre desse encosto, há para o obsessor um sofrimento tanto quanto está havendo para o obsidiado.
Por isso que os dois vão caminhar numa conjugação dolorosa e prolongada até que os dois compreendam de que é necessário refazer, recomeçar, modificar os sentimentos. Fica fácil. Já tivemos a oportunidade de uma reunião há pouco tempo atrás, inclusive. Foi muito interessante. No processo de desobsessão, o Espírito dizia: eu fui atraído para estar presente diante dessa pessoa que vocês chamaram o nome. Mas foi engraçado, entre aspas, o que ele disse. Porque a primeira pergunta que fizeram foi: você conhece o fulano? Quando foi feito o nome, lido o nome da pessoa que estava em tratamento, lido o endereço e o Espírito apresentou-se, o senhor conhece a pessoa que foi chamada aqui? E aí ele: sim, conheço. E ele fez esse relato que eu fiquei impressionado e guardando a informação. Fui atraído de maneira que não compreendi. Vi a este homem, a esse jovem, que era um jovem, é um jovem, e a sua mãe. Percebi que algo havia, mas não identificava. Até que dentro de certo tempo identifiquei nele o antigo algoz que havia me prejudicado. Veja que não foi uma procura. Não foi uma procura atrás daquele que estava. Não foi. É esse débito onde nós temos, já que ele não optou por dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Antes de ires ao altar, vai lá ver se tem alguém contrário a você, reconcilia-te e depois vem. Por quê? Porque não adianta simplesmente se livrar do indivíduo aqui como encarnado, porque se mantém essas relações de sentimento, ela vai perdurar após desencarne. E aí sim, atraído percebi, e a partir de agora comecei a cobrar. E Manuel Filomeno de Miranda, ainda relacionado a essa questão, ele fala: no processo do nascimento, trazemos na construção do corpo físico as tomadas, as matrizes da futura obsessão. Porque é a lei de justiça. Agora, esse transitar na história, na nossa existência, fará toda a diferença. E ele faz um complemento extraordinário que talvez abra a mente para muita gente, para alguns problemas psiquiátricos da terceira ou quarta idade. Já criei uma. Ele diz que quando não é atingido, já no processo da fase adulta, frequentemente, aquela consciência de culpa, mais tarde o obsessor vai chegar naquele momento final apresentando doenças psiquiátricas degenerativas. Ou doenças degenerativas, psiquiátricas ou doenças degenerativas. Como a gente sabe que existem algumas. É a consciência culpada, sentindo agora as consequências daquilo que fez um dia. Então essa relação vai existir. Então a partir de agora, a gente deve entender esse obsessor não como um indivíduo que simplesmente, na figura do diabo antigo, chega para nos perturbar. Da mesma forma que ele causa o sofrimento, ele sofre. E há aí, para nós, um desafio. E aí ele continua: a etiologia das obsessões é complexa e profunda. A causa, o que causa a obsessão é algo complexo e profundo, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou, invariavelmente ignorada da coletividade, onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Quer organizar? Quer organizar? Gente, vamos lá. Se origina de processos morais lamentáveis. O que é que nós estamos querendo dizer com isso?
Não existe fenômeno obsessivo. Prestemos bem atenção. Não existe fenômeno obsessivo hoje, onde antes não prevalecia o amor, a amizade e a confiança. Não existe. É bom a gente estar consciente disso. Não existe processo obsessivo hoje, onde antes não havia amizade, amor e confiança. Quando as pessoas nos são indiferentes frequentemente, nós fácil nós vamos esquecer algumas mágoas ou algumas coisas porque não são do nosso convívio. Então é uma pessoa que passa na rua com problema psicológico ou embriagado e nos lança impropérios. Na hora a gente pode até ficar chateado, mas depois diz, isso é um fulano que está com problema. E a gente vai-se embora e aquilo nunca mais marcou a nossa vida. Mas a partir do momento em que nos vinculamos a indivíduos nos diversos tipos de relação que temos na vida, com a amizade, com a consanguinidade, com as áreas de trabalho, há uma ligação. Há um vínculo de confiança, de amizade, de respeito. E a partir do momento em que isso é rompido, e dependendo desses crimes, e aí ele chama a atenção, que passou ignorada da coletividade, onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Situações que acontecem na nossa intimidade, na nossa família, que a sociedade mal sabe. Eles são protagonistas de uma história, mas que não ganham a coletividade. Situações íntimas, e onde há este rompimento, aquele agora se torna altamente magoado, e a gente vai perceber que sempre vai rodar em torno disso. Processos morais, porque não há outra situação. Quando gira em torno dessa realidade, a gente vai percebendo o quão sério é livrar-se da obsessão. Porque é necessário para isso mudar a conduta moral. O entendimento das complexidades, e aí eu trago de outro livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, também de Manuel Filomeno, para completar o que ele fala aqui, que a obsessão é complexa e profunda. Ele diz uma coisa: o entendimento das complexidades de que se revestem, em razão das ressonâncias fisiológicas, psicológicas e mentais, que eles são defluentes. E aí ele continua. A insistência da onda mental sobre a vítima atual termina por produzir equivalência de sintomas em relação ao agente desencarnado. Traduz. O processo de afinidade por conta do débito que existe. Estão lembrados que ele disse que o verdugo, agora com a vítima, caminham nesse processo de sofrimento, de uma longa estrada. Durante esse tempo, a insistência da onda mental do espírito obsessor, que encontra ressonância no espírito obsidiado, por ser ele o devedor, gera reflexos na sua fisiologia, psicologia e questões mentais. Ele passa a ter sintomatologia do espírito. O espírito é um louco, ele agora começa a sofrer a influência dessa mente perniciosa e agora passa a agir como louco. Ele teve um infarto por conta de algo que você fez, numa grande discussão, por uma questão frívola. Ele teve um infarto fulminante do miocárdio. O espírito que está, ou melhor, o indivíduo obsidiado agora passa a trazer os reflexos do infarto fulminante, sentindo dores no peito, vai para o médico examina, diz que é uma angina pectoris, passa a medicação, mas vez que outra volta a sentir, porque o problema não é físico, é espiritual. No entanto, com a manutenção dessa vibração por longo tempo, o corpo físico, sofrendo essa consequência, altera a realidade física, e aí ele adoece fisicamente. É importante a gente entender esse detalhe. Então são detalhes da obsessão. E aí Manuel Filomeno de Miranda, em suas obras, e o próprio Allan Kardec nos falando que é uma epidemia,
que atinge a Terra, o planeta como um todo, a gente vai perceber que na gênese de muitas doenças há sim um processo obsessivo. No entanto, não esqueçamos que isso não foge à lei divina, porque de verdade há o devedor. De verdade há o devedor. Não era necessário a mão dele, do obsessor, para que se fizesse a justiça. Porque cedo ou tarde, provavelmente ele iria resgatar de outra maneira. Mas não deixa de servir de instrumento da justiça divina esses processos obsessivos. Então eles não são isentos de sofrimento. Eles sofrem tanto quanto, porque trazem a mágoa até hoje. Quem porventura aqui estiver presente e já teve alguma mágoa na vida, sabe o que é carregar esse peso dentro do coração. Como maltrata, como machuca. E cada vez que se lembra, reaviva-se a memória. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei é inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza. Tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal. Estamos falando de concepção fetal. Para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Às vezes são processos obsessivos que já vêm do plano espiritual. E a gente quer solucionar assistindo palestra, recebendo passe, tomando água magnetizada. Então veja que detalhe. Às vezes vem antes do berço, ou melhor, antes da reencarnação. Às vezes durante a própria concepção. Durante o período de gravidez, a mãe já sofre o assédio dos espíritos que estão perseguindo o reencarnante. Mas ela está sofrendo de graça. Tá não, porque ela tem relação com o processo. A família inteira está relacionada ao processo obsessivo daquele indivíduo que faz parte do núcleo familiar. Ninguém está livre. Deus é soberanamente justo e bom. Seria altamente injusto colocar agora numa família que não tem necessidade nenhuma de passar por um sofrimento determinadas situações. Acontece no planeta de provas e expiações, porque há uma relação daqueles familiares com o crime, entre aspas, e eu vou colocar crime numa visão geral, né, dos delitos contra a lei divina. E todo mundo responde. Então, muitas situações dolorosas durante a gravidez estão relacionadas a um processo obsessivo. E só se pensa na transformação, nas mudanças dos hormônios. Que não estamos dizendo que não aconteça, mas que ao invés de ser causa, talvez seja efeito da presença desses espíritos. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsidiado, em si mesmo, é um enfermo do espírito. Se alguém achou hoje que a gente vinha falar de espírito obsessor na obsessão, não. Esse olhar sobre a obsessão hoje, a gente vai mudar o ângulo. Porque a gente esquece dos fundamentos da doutrina espírita. Eu tenho batido muito nisso, onde nós estamos tendo a oportunidade de falar. Estamos avançando muito mais preocupados com física quântica, com determinadas ciências respeitáveis, mas estamos esquecendo de conhecer bem o fundamento da doutrina espírita. Esses fundamentos respondem por tudo isso que vem à frente. Mas quando não bem compreendido o fundamento, o que vem lá na frente às vezes é interpretado de forma equivocada. Fazendo uma passagem breve, obsessão simples, fascinação e subjugação encontra-se em O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos traz esses 3 tipos.
onde a obsessão simples é aquela mais corriqueira. No entanto, não tragam simples como uma questão de ser simplicidade, mas ela é a mais comum das obsessões, onde apresenta-se às vezes com questões mentais, físicas, dificuldades em termos do nosso dia a dia, das relações em família. A obsessão simples é aquela que praticamente permeia. A fascinação está muito relacionado aos indivíduos que trabalham, porque são aqueles que, envolvidos por alguns espíritos, dão mais credibilidade ao que eles falam do que o próprio grupo avisa. Só ele quer ser o certo. É o indivíduo que vem numa marcha militar, que vocês sabem que todos pisam igual, de uma hora para outra, um modifica, e aí ele acha que ele está certo e o pelotão inteiro está errado. A visão é essa, do fascinado. Em casas espíritas e em especial nos médiuns é muito comum, porque às vezes ele recebe uma mensagem que passa a ser uma mensagem trazendo algumas novidades e esquece de observar os princípios fundamentais da doutrina, como a universalidade do ensino dos espíritos, e perceber que só ele foi portador daquela informação. Em centro espírita nenhum, no planeta inteiro, só ele está recebendo. Aí surgem as casas espíritas com tratamentos esdrúxulos dos mais diversos, que não cabe na doutrina espírita. Pode ser numa casa espiritualista, que aí ela adota o que ela acha que deve, mas na doutrina espírita não cabe. E o médium ressentido ou afasta-se, ou ele vai abrir o espaço para ele que talvez seja até mais justo, desde que ele não coloque aquilo como sendo uma casa espírita, mas sim uma casa espiritualista. E a subjugação, obviamente, é quando o indivíduo ele perde a capacidade de controlar-se. Ele se torna, entre aspas, um boneco na mão desses espíritos que agora o constrangem. Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira nos traz um exemplo extraordinário. A história de um padre que para uma missa, vai para o terreno da sua casa e começa a cavar em busca de pedras preciosas e ouro. E ele, a partir dali, ele desencarna com esse processo, sendo internado, louco, e o espírito surge na reunião mediúnica, na qual Ivone do Amaral fazia parte, e conta toda a história desse processo de subjugação. Não vou contar, porque vocês vão atrás do livro para ler. Deixar de comodismo. E vamos ler livro bom. Né? Mas, e aí, olha o finalzinho que nos interessa. É sempre de difícil extirpação. Vamos acabar com essa falsa ideia de que simplesmente terminou o tratamento da desobsessão, eu já estou livre. É difícil, não é fácil. Por que não é? Porque o obsidiado é um enfermo do espírito, porque a causa está nele. Porque o que é que se consegue na desobsessão? O que é que a gente consegue na desobsessão? Vocês conhecem a desobsessão. A desobsessão é uma reunião de terapia psicológica com o espírito, acrescido de métodos da espiritualidade, o passe magnético e outras interferências que os espíritos fazem. Então o pessoal acha que a gente faz, quem não conhece a doutrina espírita, cria um bocado de coisa na cabeça. Eu não sei como funciona, mas é uma mesa simples, com cadeiras, onde apresenta-se de um lado os médiuns, do outro lado os esclarecedores, e aí cada casa tem, né, um método, às vezes é com um médium só, enfim. Mas o normal, o convencional, chama-se a pessoa que está em tratamento, o nome da pessoa completo, o endereço, espera, aguarda um pouco, porque a espiritualidade consegue conduzir esse espírito que está obsidiando para ser atendido. E o que é o atendimento? É dar ouvido a quem não consegue ser ouvido. E se o esclarecedor não for muito firme, daqui a pouco, olha, meu filho, volte e pode obsidiar. Agora faça com força, porque o caba merece. Porque se a gente não tiver conteúdo espírita para compreender o que é o certo, você acaba se envolvendo na história. Que aí você vai ver que, de fato, a vítima está ali. A vítima está ali. Então, o que é que acontece na desobsessão? Vamos mostrar a ele
que ele agora está doente e precisa ser socorrido. Que ele tem a eternidade pela frente, prepararam a reencarnação. Ok, cuidamos do espírito. Cuidamos do espírito. E agora o obsidiado? Se a causa está nele, porque ele agiu ontem movido por algum sentimento, ou uma paixão desenfreada, ou uma vaidade exacerbada, ou o egoísmo que imperava em sua vida a tal ponto de trair o amigo e deixar ele na penúria roubando todo o dinheiro e tantas situações. Então a causa, a origem, está no obsidiado, não está no obsessor. Então é realmente de difícil extirpação. Porque é preciso agora que o obsidiado tome posse desse conhecimento e comece a perceber que se não houver uma mudança, se não vai ser esse, será outro, porque nem toda obsessão é por vingança. Existe a obsessão por afinidade. Afinidade nos vícios, seja eles vícios materiais ou vícios morais, que na verdade repercutem um no outro. Aí tem gente que diz, rapaz, eu não acabo nunca a desobsessão. Faço uma, termina. Faça a renovação, desobsessão de novo. E desobsessão de novo. E desobsessão de novo. Alisson, isso vai terminar quando? Quando você decidir mudar a sua vida. Enquanto você não decidir, não reclame dos espíritos. Mas eu adoro beber. Beba. Qual o problema? Você não está sendo maduro para escolher o que quer? Agora seja maduro para arcar com as consequências. É esse o mal. Porque a doutrina espírita ela não diz não para as coisas. Não é proibido. Bem, está aqui o que vai acontecer. Se você tem a capacidade e a maturidade de escolher, tem a maturidade de arcar com as consequências. Mas vai exigir muito de mim. Jesus Cristo disse que a porta era e o caminho árduo. Essa é a cruz. A cruz é essa, é ter a tendência. Porque a doença, esse enfermo que está aqui escrito, para nós a gente vai chamar de tendência. Olha as nossas tendências hoje. Porque assim, não em termos de sociedade. Porque quando a gente assim está na frente de todo mundo, a gente mantém a persona. Mas vamos para a nossa intimidade. Vamos para os nossos momentos de solidão. Vamos ver o que é que a gente pensa. Vamos ver o que é que a gente escolhe para ver. Vamos ver o que é que a gente faz. Esses somos nós. Essa tendência, ela veio de ontem. É ela a causa. Alisson, eu adoro festa comigo. Eu vou, quando entra quinta-feira, quinta, sexta, sábado, só paro no domingo, indo para a segunda para o trabalho. Não tem problema. A doutrina não proíbe. Desde que você tenha consciência que você está desgastando o seu fluido e provavelmente você vai desencarnar antes do tempo, além das companhias espirituais que você está arrumando. Porque vão ser espíritos que também gostam do que você gosta. Então há a obsessão por vingança e há a obsessão por afinidade. E eu gosto muito, nós já falamos inclusive aqui no próprio Selec, numa determinada palestra, no livro Sexo e Destino, de André Luiz, quando o rapaz de manhã abre o jornal e dois espíritos se aproximam dele, se eu quero uma dose de uísque, de manhã. Aí o cara pega o jornal, fecha o jornal e diz, mas rapaz, que vontade de tomar uma dose de uísque. Do nada. E André Luiz, vendo aquilo junto com o mentor, disse, meu Deus, você não vai ajudar fulano não. E ele parado, o mentor de André ali parado. Aí o cara levanta, diz, rapaz, mas que vontade, bota uma dose, o espírito primeiro já está colado, absorve todo o fluido, sai cambaleante. Aí ele disse, pronto, estou satisfeito. Aí o segundo, se a minha? E a minha dose? Aí ele, que vontade de tomar outra. Segunda dose. Aí André entra quase em desespero, diz, não vai ajudar não? Não vai ajudar não? Aí o espírito que estava com ele, né, mais evoluído, que estava à frente da tarefa, diz, André, aos nossos olhos isso é um processo obsessivo. Mas no caso dele, é uma parceria e não uma obsessão.
Porque comungavam da mesma realidade, vibravam no mesmo vício. A gente está falando de bebida. E do resto? Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, sessão com si mesmo, de conceder, a cada concessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal. Em definitivo, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Há um processo de afinidade tal, de uma simbiose, que a gente está lidando direto com o obsessor quando está achando que está lidando com a pessoa. A tal ponto de apagar a lucidez desse dominado. Então vejamos o quão sério são os processos obsessivos. Mas a matriz está onde? Na culpa inconsciente que o indivíduo traz. Neste débito. Não vamos esquecer essa etiologia, porque quando a gente falar de tratamento das obsessões, fica fácil a gente entender o que é que tem que ser feito. Porque se eu entendo a causa, cessar agora fica mais fácil. Fácil o entendimento, não a execução. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar que facultam a alienação. Não é um castigo, não é algo que foi colocado ali para puni-lo. O débito está onde? No próprio indivíduo. No próprio indivíduo. Então é importante quando alguém recebe uma orientação na casa espírita para fazer o tratamento de desobsessão, e neste tratamento tem reunião pública, participar de grupos de estudo. Qual o objetivo disso? Mudar a sintonia do indivíduo. Elevar o padrão mental, ter outras alternativas para que a mente se fixe no que é elevado. E, obviamente, o auxilie na mudança de conduta para haver o desplugar do espírito agora que está plugado na mesma sintonia, no mesmo padrão. Então, eu repito, para ter um olhar sobre a obsessão, é preciso ter um olhar, não é pelo espírito não é sobre o espírito não. Porque o espírito, obviamente, dentro da casa espírita, ele será auxiliado. O problema se torna outro. E aí eu gostaria de voltar a esse conceito, que a gente começou por ele. E tem um detalhe aqui que a gente esquece. E eu não vou nem colocar vocês para dizer qual é o detalhe não, porque senão a gente vai passar o resto da tarde. Não é que vocês não têm mais... Não, é porque é algo tão bobo, tão óbvio que vai dizer, sim, Alisson, o detalhe é esse. Pois é, mas o detalhe é esse. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Vocês já perceberam que é exatamente o domínio, ou a tentativa do domínio dos espíritos? Perceberam isso? Vocês perceberam isso? Perceberam ou não? Não? É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, há o quê? Há o quê? Espíritos. É o sono, é? É a fome. Já estão com fome. Espírito é assim, normalmente, né? Deve ter a paradinha do lanche daqui a pouco. Vocês já perceberam que são espíritos, vocês concordam? É uma bobagem que eu estou falando, né? Muito bem. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês. Quem são os espíritos?
Então, esses aqui eram os encarnados, que largaram a matéria e passaram para o plano espiritual. E nós, o que é que seremos? É bom começar a pensar. Não estou falando sério, vocês estão brincando, eu estou falando sério. É bom começar a pensar. Manuel Filomeno de Miranda, em uma mensagem, em um determinado livro, Sementes de Vida Eterna, não é de Emmanuel, porque Emmanuel tem palavras de vida eterna, ele traz um comentário que Sueli Caldas-Schubert toma e destrincha e acrescenta, e eu acho muito interessante, que são as expressões das obsessões, ou expressões das obsessão. Ficou ótimo, não ficou, gente? Isso aí foi a pressa de fechar, me perdoem o erro de português. E tá a copia e a cola, provavelmente todos os slides agora estão com esse erro. Então, enfim, peço perdão. E aí ele começa por aqui, ó. O detalhe é exatamente aquele que eu queria que fosse visto. Os espíritos que hoje tentam manipular eram ontem os encarnados. Ou seja, será a nossa realidade amanhã. Será que desse grupo do Selec, que agora está assistindo esse estudo, será que daqui vai sair algum obsessor? Será que aqui alguém tem algum desejo que ele não consegue refrear? E vai continuar sentindo aquele desejo, agulhando sua alma, e por conta disso vai precisar de um encarnado para ter a sensação de novo? Será que tem um ente muito querido nosso encarnado que a gente não consiga largar ele? Um filho, um neto, um marido. Porque meu marido, minha esposa não pode ir na esquina que eu estou tomando conta. Desencarnou. Será que vai dar as costas e vai embora? É bom começar a refletir. Porque talvez nós espíritas sejamos os piores dos obsessores. Mas, Alisson, que loucura você está dizendo. Não. Sabe por que não? Porque nós temos uma coisa chamada conteúdo. E você convencer numa reunião mediúnica a um indivíduo que tem conteúdo não é fácil. Mas é meu neto, eu amo muito. Uma vez eu ouvi isso de uma trabalhadora nossa, cujo neto estava passando por um processo de desobsessão. E o netinho novo, ela veio comentar comigo depois, mas Alisson, que absurdo, como é que esses espíritos não enxergam uma criança? Aí eu olhei para ela, ele disse, me dê uma resposta honesta. Não minta para mim não, que mentir é feio. Se você desencarnar agora, ou daqui a alguns minutos voltando para casa, você dá as costas à sua família e vai embora, ou você vai ficar obsidiando? Ou você vai ficar ao lado? Eu nem falei obsidiando, ou vai ficar ao lado? Aí ela disse, meu Deus, Alisson, eu não consigo não, eu vou ficar ao lado. Eu disse, muito bem, você então é a figura desse espírito obsidiando tanto quanto. Toda a sua angústia, toda a sua saudade, todas as suas lágrimas vão refletir em cada um daquele que você se aproximar. Então o indivíduo vai se sentir angustiado, chorar sem razão, ter determinadas dores de cabeça, por causa da sua presença ao lado dela. É isso que você quer? Aí ela chorou. Já chorou por antecipação. Eu disse, a chance é agora. Porque se você não consegue trabalhar enquanto encarnada, que você tem um limite físico, porque tem, por mais que você ame os seus familiares, o seu neto, que seja quem for, você não vai conseguir acompanhá-lo em todo lugar, porque o corpo físico não permite, e as obrigações também não. E se hoje já é esse sacrifício, essa dor para você, imagine sem agora o corpo físico, que você pode ir e vir. E aí vai ver que o seu neto não é o anjinho que você acha que ele também vai fazer bobagem. E nessa hora que ele fizer bobagem, o que é que você vai fazer? Que o seu filho vai fazer uma grande bobagem, o que é que você vai fazer? E as pessoas não entendem porque que André Luiz passou tanto tempo sem vir à Terra. Misericórdia divina.
Porque senão ele prejudicava a ele, que ele ia enlouquecer. Ia prejudicar também as pessoas que ele amava. Isso é obsessão. Mas começa aqui. De encarnado para encarnado. Então, gente, um olhar sobre a obsessão é um olhar sobre nós mesmos. Porque quanto ao resto, são só mecanismos. São só mecanismos. Importante conhecer para o tratamento, indiscutivelmente, para quem se coloca no tratamento, mas para quem está na vida de cotidiano, é importante ter o olho sobre si próprio. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. E o nome disso é uma obsessão de encarnado para encarnado. A gente tem que refazer alguns conceitos. Se todo mundo aqui veio achando que ia se libertar dos obsessores, vai começar a entender que o processo da obsessão, ela se iniciou naquela encarnação onde provavelmente era esse o fenômeno. Atingiram o que eu estou falando? A gente vai passar agora a entender que foi por aqui que começou, lá atrás. Foi nessa influência. E eu acho interessante essa resposta. Porque como nós temos dificuldade de nos enxergarmos como espíritos. Os espíritos influenciam em sua vida a tal ponto que são eles que vos dirigem. Gente, vamos olhar para as nossas relações. Todos são espíritos, só que encarnados. Quantos não influenciam? A tal ponto que são eles que vos dirigem. Os hábitos que a gente tem, os lugares que a gente vai, não são só os espíritos desencarnados, não, os encarnados também. Então a obsessão começou aqui, ó, lá atrás. Essa história só está dando continuidade. Agora, o que não precisa é a gente arrumar mais. Vamos fazer uma forcinha. Porque se a gente tem algum traço, mas eu sei que o pessoal aqui do Selec, quantos anos tem um Selec já? 93. Pai Celeste, eu tenho certeza que o grupo que vem aqui para o Selec, a turma já muito madura, não vai ter ciúme. Alguém tem ciúme aqui? Não, né? Ainda bem. Paixão, orgulho, nada dessas coisas faz parte da nossa vida mais. Não é? E aí vamos lá, desencarnado para desencarnado. Espíritos que obsidiam espíritos. Desencarnados que dominam outros desencarnados são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Dá para perceber, então? Manuel Filomeno de Miranda diz, muitas vezes já vem antes do berço, outras na concepção. Então o negócio já caminha. Aí passa na Terra da mesma forma. E chega do lado de lá do mesmo jeito. Então existe a obsessão de encarnado para encarnado, agora de desencarnado para desencarnado. O livro Libertação vai falar sobre isso. Quantos espíritos não estão amando de um outro para nos prejudicar? Dá para perceber o detalhe? Então, se a gente não trata de mudar o plug, a gente chega do lado de lá com o pessoal já esperando. E aí, voltou, né? Fez nada de diferente. Continua o mesmo. Há uma infinidade de tipos de obsessão. Há uma infinidade de lugares onde existe esse tipo de obsessão. Por que, Alisson? Porque é lei de sintonia, lei de afinidade. Estaremos vinculados a esses nossos amigos que estamos angariando agora. Quem gosta de carnaval vai continuar no carnaval.
Sabia? Basta ler lá, Sexo e Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda. E assim sucessivamente. Quem é glutão, a mesma coisa. Quem é, a mesma coisa. Porque a afinidade é essa. E a metodologia divina é interessante. Porque ao invés dela proibir, ela dá ao indivíduo. Eu sei que aparentemente vocês devem estar me olhando com a cara meio assim. Que loucura Alisson está falando. É não. Veja que coisa, como a sabedoria divina é. Tem o livre-arbítrio, é dado esclarecimento, mas o indivíduo escolhe o que quer para si. E como nós falávamos, você tem a maturidade de... Você tem o livre-arbítrio de escolher, mas tem que ter a maturidade de arcar com as consequências. Aí você entra no plano espiritual num processo obsessivo desse, indo para uma região de sofrimento desse naipe. Talvez no início tudo seja ótimo. Só que um carnaval que não acaba, chega uma hora que o indivíduo fica exaurido. Ele se encharca daquela realidade. E o que era festa passa a ser um tormento. Sofrimento atrás de sofrimento. Isso às vezes demora séculos, às vezes demora milênios. Mas o espírito se encharca. E ele começa a sofrer por causa daquela realidade. Dores profundas. Dores morais. E ele começa a pensar em alguma coisa que não seja mais aquela vivência vulgar e frívola. E é nesse instante, narrado com bastante propriedade no livro Nosso Lar, na sua primeira parte, quando André Luiz disse, é quando nós estamos no lodo, em simbiose com ele, que conseguimos fazer uma prece verdadeiramente sentida ao Criador de tudo, pedindo para sair daquela situação. É nesse instante onde tudo se modifica. Então veja que a dor, ela não foi punitiva. É isso que você quer, vai ser lhe dado. E aí você vai perceber onde se encontra o erro. Então, à medida em que a gente tem esse conhecimento, é necessário fazer a mudança hoje, que não é fácil. Mas, repito, não há mensagem de facilidades no Evangelho. Pode procurar. Só tem cruz, renúncia. Tem coisa mais chata do que renunciar a si? Renunciar aos desejos, renunciar à vontade, renunciar. Será que não tem outra coisa melhor para se falar, não? É tão bom quando eu escuto um palestrante que fala de felicidade, que eu vou ser logo feliz, que vai dar tudo certo. Mas isso não é doutrina espírita. A doutrina espírita ela traz a luz para que o indivíduo tome posse do conhecimento e a partir dali faça a sua mudança. Me veja um personagem do Evangelho que depois de entrar em contato com o que Jesus trouxe, que ele passou por alguma facilidade. Porque lutar contra o aguilhão que está na nossa carne, ele produz dor. Então, isso aqui é muito possível de acontecer. Porque nada mais é do que uma continuidade do que nós estamos vivenciando aqui e agora. Temos ciúme, temos posse, somos egoístas. Vai acontecer do lado de lá. As mesmas cobranças. E o indivíduo que cobra sofre, porque ele acha que falta uma parte de alguma coisa. Quando na verdade ele é um ser integral. Depois eu tenho uma outra expressão que é do encarnado para o desencarnado. Que essa também toca diretamente em cada um de nós. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-os as reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra. O indivíduo quer estar bem, mas não consegue estar bem. Porque existe alguém que ficou na retaguarda como encarnado, preso a ele, mantendo-o atado. Porque pensamento é energia, e para a energia não existe nenhum tipo de anteparo. Ela chega. Então alguém que a gente ama, que partiu, há pessoas que se revoltam, ou pessoas que não aceitam, porque fulano foi, e fica alimentando-o. Só tem um detalhe. E normalmente a essas pessoas eu digo, não se preocupe, porque cedo ou tarde também você está indo. Porque entra num processo de uma paranoia tal que esquece que isso aqui é lei divina.
Ninguém que está na terra vai ficar para a semente, não. Não escapa um. Então, por mais que chore, que se desespere, daqui a pouco se preocupe não, viu? Vai chegar a sua vez. E se quiser encontrar, talvez é muito bom fazer o que tem que ser feito, porque talvez nem encontre. Porque vai para um outro campo de vibração onde está todo mundo nesse naipe. De revolta, de impropérios contra o Criador, de que foi injusto. Não chega sequer a ver. E o próprio André Luiz, em sua obra, também fala lá em Nosso Lar, quando ele conversa com Clarencio. Mas você só apareceu quando eu fiz aquela prece. Clarencio disse, olha, várias e várias vezes eu estive ao seu lado, mas você não tinha condições de me enxergar, porque o padrão vibratório era outro. E aí fica nisso. Mas o Manuel Filomeno ainda nos dá um bolinho da cereja. Situações como essa aqui, ó. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixem mentalmente neste, com os seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E, mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Falta de consideração total por quem já partiu. E eu gostaria de pegar nesse gancho uma outra situação de obsessão, porque a gente esquece bastante disso. Na continuidade da obra, Sueli comenta, né? Se as pessoas soubessem o quanto os espíritos se ressentem pelas atitudes dos seus que ficaram na Terra. Para vocês entenderem, eu estou dizendo para vocês porque eu entendi quando eu li. Eu olho aqui e vejo mães e vejo avós, e vejo avós e vejo pais e vejo os parentes. Uma coisa que eu sempre ouvi desde cedo é assim, mexa comigo, mas não mexa com a minha família ou com a minha cria. Não é assim? Pois bem. Partir é uma condição da lei biológica. Não é verdade? Partir, voltar de onde a gente veio é uma condição biológica. Vocês acham que o amor que a gente sente hoje, ele desaparece quando a gente volta para o plano espiritual? Não. Essa regra, então, ela é muito ligada a processos obsessivos. Qual, Alisson? Principalmente na nossa fase dessa transição planetária, onde as vidas parecem que não têm tanta importância, principalmente os laços de intimidade, que hoje se cria assim. Às vezes é só uma experiência animal, de você dar vazão ao seu desejo. E do outro lado, com esse processo de uma libertinagem também da mulher, porque a igualdade ela não deveria ser naquilo que é equivocado, mas deveria ter todos os direitos, mas manter-se numa atitude de dignidade e de não de copiar o que há de equivocado no homem. Então as pessoas hoje abusam desse desejo e desse direito. Só esquece de um detalhe, que nos bastidores da encarnação existem mães, pais, parentes que nos amam muito. E quando nós agimos dessa forma, a usar das pessoas, essa frase, mexa comigo, mas não mexa com os meus, prevalece na espiritualidade. E nós angariamos uma obsessão gratuita, entre aspas, porque não respeitamos o próximo. Sexo e Destino, de André Luiz, é surpreendente. Por quê? Porque o espírito que se desequilibra é um espírito que, na classificação, pelo menos o que André Luiz relata, era que era um espírito mais evoluído do que André. Mas viu que a filha estava num estado de câncer e o marido estava traindo ela com a sua enfermeira. O pai, no caso agora na espiritualidade,
mais evoluído que André, deixou-se se desequilibrar. E lançava sobre ele situações tão difíceis. Ora, estamos falando de um indivíduo que já estava em outro patamar. E nós? Então esse gancho aqui das heranças, das brigas por conta daquele que partiu, não fez o certo e etc, etc, deixa esses problemas, gera esses problemas. E nós, quando agimos com outras pessoas de uma forma irresponsável, esquecemos que por trás dela há familiares que a amam, ou que o amam, e que talvez não tenham equilíbrio, não conquistaram posição espiritual de equilíbrio para deixar de lado. E aí vem em cima de cada um de nós cobrando, novamente, a questão moral. Desencarnado para encarnado, que é o que nós estamos trabalhando, e aí Sueli Caldas Schubert vai colocar 2 novos itens. A obsessão recíproca é a primeira, e que é interessante, essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose. Quando 2 seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre os encarnados, que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento inervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos num egoísmo a 2, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Também é obsessão. Aquele amor que as pessoas dizem que agora se fecha para o mundo, só existe um para o outro, não há uma partilha, não há uma convivência em sociedade, não há nada, é aquela paixão avassaladora. É obsessão. Porque amor e egoísmo, elas não comungam numa mesma frase. E as pessoas se fecham nisso. E aí ela comenta aqui, as tragédias que verdadeiramente acontecem quando um dos 2 percebe que aquilo ali é doentio. E quebra essa algema, o outro não aceita. E no que não aceita, achando que já tem outra pessoa na história, se não fica comigo, não fica com ninguém. E a tragédia está estabelecida. Então veja quantos detalhes das obsessões. E por fim, e a mais complexa, a autoobsessão. Desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desen para em para desen. Né? Em para desen. A recíproca e a autoobsessão. Vejamos a autoobsessão. E aí nos fala Allan Kardec, em obras póstumas, ele já tinha percebido, o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Que conceito profundo. Há alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Ele com ele mesmo. E aí vem, Sueli Caldas aproveita e mergulha. E aí nos fala, são cultivadores de moléstias fantasmas. Não existe, mas ele relata. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela. Descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia. Sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar. Flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Não tem reunião mediúnica que resolva uma situação dessa. Gostaria de dizer que esses outros itens que estão sendo aqui colocados não impede que haja o processo obsessivo. Às vezes tem a obsessão simples e... Por quê? Porque nós abrimos campo para essa realidade. Então não é porque tem aqui uma auto-obsessão que não tem a obsessão, porque o espírito se aproveita. Já dessa brecha que está sendo dada e insufla.
E aí você vê que são pessoas que têm pena de si mesmo toda hora, todo instante. Reclamam da vida, tudo é problema, tudo se transforma num caos. Num desenho antigo que tinha, que eu toda vez esqueço o nome, é aquele indivíduo que fala, ó vida, ó céus, ó, tudo é problema. E quanto a esses, não adianta, porque é um esforço que nós fazemos, mas eles se compraz em ser a vítima. E nesse processo em se comprazer, há autoobsessão. E, obviamente, os espíritos que não gostam ou que tenham o mesmo padrão de comportamento se vinculam, alimentando esse processo, tornando bem difícil essa melhora, esse quadro, porque ele vai achar problema em todos os lugares. E aí fica difícil, de fato. E aí vamos entrar na terapia da desobsessão, mas depois da nossa parada obrigatória. Uns minutinhos.